Cá estamos novamente, ao lado de Pompeu Vasconcelos. E hoje, nosso bate-papo, Papo com Gomide e com Pompeu. É um título provisório aí. Pompeu, eu vi que você esteve aí, na semana que passou, num bate-papo bem descontraído com o Ciro Gomes, o pré-candidato, ou na verdade candidato mesmo à presidência da República. E eu estou aqui querendo saber que papo que rolou nessa conversa que você teve com ele lá e demais amigos lá. Como é que está o espírito dele para esse 2022? Ô Gomide, prazer estar com você mais uma vez, começando a semana aqui. Realmente, na semana passada eu tive com o Ciro, né? Essa notícia está até na nossa coluna, na revista Insider, e o Ciro está muito bem. O Ciro, como não podia ser, o assunto predominante da mesa foi o 7 de setembro e as lives que ele está fazendo, o game que ele está fazendo, essa programação todinha que o João Santana está preparando para essa pré-campanha dele, né? O Ciro está numa excelente fase, está bem sereno. É outro Ciro, o Gomide. Ele abriu o jogo com a gente. Você que convive bastante, assim, em certos momentos com ele, você sente que ele está mais, assim, mais tranquilão, pé no chão? É esse o sentimento? Tá, sim, tá. Eu acho que essa vivência, né, essas batalhas que ele já sofreu no campo da disputa pela presidência da República, e mesmo na internet, ele está se preparando muito na internet, né, Gomide? A gente tem visto um crescimento muito forte do Ciro, né, nessas redes sociais, ele tem feito esse trabalho no YouTube, nos outros canais, e o João Santana, ele me falou, Pompeu, eu estou passando 4 horas por dia gravando, você imagina. Nossa. Aí, né? Poxa, eu vi o Ciro Gomide, o Ciro, principalmente na descontração, e a gente que conhece todo o trabalho do Ciro, a capacidade do Ciro. A minha amizade com o Ciro Gomide é de 88, você imagina aí. Então, eu conheço o Ciro em várias fases, né? Desde a primeira campanha dele a prefeito de Fortaleza, a gente já estava junto, né? Nos encontrando na amizade, lá pela Sanalto, lá do nosso querido amigo Júlio Ventura, e dali foi começando, e as coisas foram acontecendo, e o Ciro se tornou esse grande talento que o Brasil hoje tem, né, que desponta como uma terceira via aí, nesse momento. Ou, como ele disse, a primeira, né? Ele tem falado isso, Ou a né? primeira, ou a primeira. Eu vi uma entrevista, perguntaram assim, Ciro, você é a terceira via? Ele falou assim, não, eu sou a primeira. Né? Então, talvez faça sentido esse pensamento dele também, né? A gente conversou muito, né? Eu confesso que eu estava aflito naquele momento, né? E ele me acalmou meu coração, Gomide. Foi antes da carta que o tema preparou para o Bolsonaro, né? Então, o clima ainda estava muito tenso, ainda estava aquele pronunciamento do Barroso ainda não tinha saído. Então, eu vi o empresariado, os mercados todos desabaram na segunda-feira, né? Na quarta-feira, após o 7 de setembro. Então, estava tudo muito, essa a greve dos caminhões também, até que ponto o Bolsonaro estava comandando esse processo ou não, isso tudo a gente conversou. Mas o que é fato, que o Ciro me disse, e eu posso passar para você aqui, tranquilamente, primeiro a bolha, né, ele fala muito dessa bolha do Bolsonaro, essa bolha que realmente ele tem, né, e está com ele porque deve é. Então, esse público esteve presente preponderantemente em São Paulo, em Brasília menos, né? Mas, segundo o Ciro, a expectativa deles Bolsonaro, presidente Bolsonaro, era um público de 1,5 milhão de pessoas. E, segundo o Ciro, o estimado ali para Paulista foi em torno de 120, 150 mil pessoas. Eu não tenho como aferir, né? Não tenho as imagens, não tenho o cálculo da área, mas é uma coisa que não é muito difícil de se calcular, né, Gomide, atualmente. O que se diz sobre o espaço ali na Avenida Paulista é que é um lugar para 500 mil pessoas. Então as pessoas foram lá, mediram, os especialistas, tem 500 mil. Porque começa aquela história, né? Ano novo na Paulista, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, o pessoal começa a colocar números assim inexistentes. Apesar que a gente tem que considerar uma situação. Você tem 500 mil,
que num certo momento se locomove, sai, e ao longo de 3, 4, 5, 6 horas entram outras tantas milhares de pessoas. Pode fazer sentido assim, né? Faz sentido, faz sentido. Agora, a Polícia Militar de São Paulo falou em 125 mil pessoas, número oficial. Aí ela falou isso e já vem o pessoal, mas a Polícia Militar, comandada pelo Dória, não sei o quê, você sabe, tudo é político, né? Tudo tem... Não, quando eu digo tudo é político, não é que eu sou contra o pensamento político. Eu gosto de política, acho que a política é uma coisa importante para o nosso dia a dia. Não dá para se viver sem você estar num ambiente político, porque é assim que os países são tocados, governados, administrados, né? É importante dizer isso. Não faço parte daquela corrente que assim, esses políticos são assim, são assados. Eles têm muitos erros, muitos e muitos erros, há muitos problemas dentro da política, como tem de uma maneira geral na própria sociedade. Mas você estava falando sobre conhecer o Ciro desde 88, né? Naquela eleição que ele se tornou prefeito de Fortaleza. Que recordação você tem do Ciro 88, prefeito de Fortaleza? Rapaz, o Ciro é uma figura fantástica, né? Quem conhece o Ciro de perto se apaixona, Gomide. O Ciro é diferente dessa imagem que pintam dele, né? Um cara altamente competente, altamente brincalhão, descontraído, né? Então, o Ciro daquela época, o Ciro de 88, na verdade, de 88, estou dizendo que é um marco por causa da eleição, mas eu conheço ele de antes de 88, né? Ele chegava ali como deputado e o Júlio Ventura reunia. Era comum, aos dias de sábado, ele reunia os amigos ali na Sanalto, que continua no local onde é hoje, ali em frente... Na verdade, teve reformas, mas em frente ao Colégio Cristos, da Barão de Stuttgart, aqui em Fortaleza. Então, ali o Júlio Ventura tinha uma sala ampla e reunia os amigos. Era Esmerino, era o Mano Alencar, era o Ciro, o Cid começou a andar depois, né? O Oman Carneiro, era uma turma muito boa, né? E juntava o lado empresarial e alguns políticos. E o Ciro foi esse cara, me lembrando agora do Ricardo Studart, também outro querido amigo nosso, também sempre estava por lá. Sim. Então, era um lugar de conversas, né, de bate-papo. Eu acho que ali antecedeu essas rodas de conversa que existe hoje, Gomide. E ali se falava de política, se inseria as pessoas, e o Ciro ali começou a conhecer a sociedade de Fortaleza, né? Começou a se relacionar, começou a vivenciar mais o dia a dia de Fortaleza. Aliás, a Fortaleza quer muito bem ao Ciro, pelo menos uma parte da sociedade que a gente convive e conhece de perto. Exatamente. O Ciro Gomes, ele está em busca de uma transformação para 2022. Como assim? Nas 3 eleições que ele participou, 98, 2002 e 2018, ele ficou com 10, 11, 12% dos votos. E ele repetiu um formato de Ciro Gomes, um formato de fazer política. Então ele pensou o seguinte: não adianta buscarmos resultados diferentes praticando a mesma coisa. É um ditado popular, um pensamento popular. Então ele está agora, pelo seu relato aí, indo para as redes sociais, buscando nas redes sociais mostrar um pouco do que ele está pensando para o próprio Brasil. E, portanto, fazendo uma coisa diferente para buscar resultados diferentes. E resultados diferentes significa, pelo menos, poder ir para o segundo turno. Coisa que ele, como candidato à presidência, nunca foi para o segundo turno. Correto? Perfeito, Gomide. Sua análise é perfeita. E nisso, o marqueteiro dele atual, o João Santana, tem acertado em cheio, né? E está tentando trazer esse público mais jovem, mais antenado, que está no dia a dia. Você vê agora, o Ciro criou o Ciro Games, né, no YouTube, e é a live do Cirão, né? Então ele junta personagens, a turma modernosa, gente de São Paulo, e toda terça-feira, às 19h30, ele está no ar, né? Na verdade, são lives com pessoas de diferentes nichos da sociedade. Vai do skatista, vai do bodyboarder, vai do político. Ele junta tudo, Gomide. Então, o Ciro tem feito o maior sucesso. Ele também tem feito lives
com a esposa dele, com a Gisele, né? A Gisele, eu não sei se as pessoas sabem, a Gisele foi paquita da Xuxa, cara. Aí depois virou produtora da Globo, e hoje a Gisele é a mulher do Ciro, também estava lá no jantar, lá no Mangue Azul, na semana passada. E a Gisele é muito criativa, tem um relacionamento muito grande com esse meio artístico, e a Gisele tem também feito um trabalho fantástico, né? E o Ciro, cara, até o Gael, que é o filho mais novo dele, se eu não me engano tem 5, 6 anos, o Gael virou o diretorzinho do filme, cara, é uma figuraça, cabeludo, é uma figuraça o Gael, você tem que assistir. O Ciro também falou muito desse novo livro dele, tá certo? Depois a gente vai chamar ele aqui para vir falar um pouco conosco, Gomide. Ele disse que está com... Eu falei com ele, uma vez, Gomide, e é porque acabou entrando aqui para mim a live do Ciro, coincidência, eu estava mexendo aqui, mas eu vou aqui continuando, Gomide. Então, eu chamei o Ciro, não foi no jantar. No jantar eu não quis relembrá-lo do convite, mas eu já convidei-o, ele já aceitou, disse que só a gente alinhar a agenda lá com a Luísa Serpa, e a gente vai trazer ele aqui mais perto, né? Quando tiver mais quente o debate, quando já tiverem mais definidos os candidatos, quem o apoiará. Aliás, Gomide, falamos muito do Tasso nesse jantar também, tá? A relação nunca teve tão boa, né? Voltou aquela relação antiga, né? O respeito, a amizade, voltou tudo. Eles tinham separado por questões ideológicas no momento anterior, mas estão muito bem, estão conversando com o PSDB, e olha, eu não vou revelar, ele não me disse se eu podia revelar ou não, mas a gente pode ter surpresa aí no PSDB, hein? Pelo que eu ouvi, a coisa não está tão fechada com o Dória como as pessoas estão pensando, não. Vamos ver o que vem por aí, Gomide. Você diz em relação a uma dobradinha PDT-PSDB para a presidência da República. Porque o PSDB, uma ala do PSDB, quer João Dória. Uma outra área também quer Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E no meio disso tudo tem a ala Aécio Neves, que não sei o que quer. Pois é, mas o senador Tasso está costurando isso aí. Está costurando isso aí o jogo não está batido, não. O jogo não está batido, não. Eu só quero recordar o que houve na relação Ciro Gomes e Tasso Gereissati. Salvo engano, você vai relembrar comigo isso, naquele 2010 havia a eleição para o Senado. O senador Tasso Gereissati, eleito pela primeira vez em 2002, com uma larga vantagem, venceu com muita tranquilidade, foi eleito ao lado de Patrícia Saboia, ex-mulher de Ciro Gomes, e em 2010 veio a reeleição. E ali estava tudo encaminhado para que o governador Cid Gomes, então candidato à reeleição, apoiasse Eunício Oliveira e apoiasse um pouco que, correndo no paralelo, Tasso Gereissati. Ou seja, Tasso Gereissati não estava formalmente na aliança de Cid Gomes, Eunício Oliveira, mas seria um apoio informal, né? No entanto, apareceu o presidente Lula, que naquele momento gozava de alto prestígio, estava saindo da presidência da República e disse: cadê o meu candidato ao Senado pelo Ceará, José Pimentel? Aí criou uma saia justa. Para o Cid Gomes ter o apoio do PT, temos que dizer dessa forma mesmo, ele teve que receber a candidatura de José Pimentel para compor ao lado de Eunício Oliveira. E nisso tirou o então favorito Tasso Gereissati da disputa. Foram eleitos em 2010 José Pimentel e Eunício Oliveira. E o Tasso ficou de fora, numa derrota inesperada. Então aquilo, acho que foi que chateou bastante, porque talvez na visão dos tucanos, do PSDB, aquele momento faltou, ou teria faltado um empenho maior de Ciro Gomes, Cid Gomes, que são oriundos da gestão Tasso lá atrás. Só para a gente recordar, sempre importante a gente recordar. Em 86, Tasso Gereissati foi eleito governador do Ceará e apoiou a candidatura de Ciro Gomes à prefeitura de Fortaleza em 88. Então ali criou-se um vínculo político e criou-se uma gratidão política. E aí, passados tantos anos, em 2010,
na visão de Tasso e dos tucanos, houve ali uma, talvez, ingratidão por ter abandonado o apoio à candidatura de Tasso. Então aquilo passou, acho que durou 10, 11, 12, e o Tasso foi eleito em 14, e ali acho que essa gratidão foi recomposta, digamos assim. Acho que foi isso que aconteceu. E agora, acho que estão bem. E eles vão ter que encontrar também, não, Pompeu, uma saída para esse 2022. Por quê? Tasso Gereissati, em tese, é candidato à reeleição para o Senado, e o governador Camilo Santana, tudo caminha para isso, será o candidato ao Senado. E há uma vaga só, ao contrário de 2010 e 2018, quando foram eleitos 2 senadores. 2022, um senador. Então, isso, como é que vai ser? Pelos números de hoje, é difícil vencer o Camilo Santana ao Senado. E o que fará Tasso Gereissati? Interrogação, né? Essa é a pergunta. Na minha leitura, não existe como ter as duas candidaturas, Gomide. Tem que ter uma só. Né? Então, relembre-se que na eleição do Camilo Santana, na primeira eleição do Camilo Santana, governador Camilo, o então governador Cid Gomes ficou no cargo até o final para garantir a eleição do atual governador Camilo Santana. Então, não sei se a história poderá se repetir, mas o que eu tenho certeza, Gomide, é que Tasso Gereissati não sairá candidato ao Senado se Camilo Santana for o candidato ao Senado. Isso eu tenho certeza. Não faz nenhum sentido, porque não faz nenhum sentido do ponto de vista da estratégia da política, né? Porque uma candidatura muito difícil. Como assim muito difícil? Bom, vamos lembrar que em 2018, Camilo Santana foi reeleito governador do Ceará, alcançando 80% dos votos válidos. Ok que o candidato não era da política, General Teófilo, teve 11%, mas de qualquer maneira foi uma vitória expressiva. E lembrando que isso considerando o Estado, porque se você considerar só o interior do Ceará, 80% foi maior, porque na capital não foi um número tão expressivo, porque na capital existe algum equilíbrio maior das forças. Sim, existe um equilíbrio maior das forças, porque a prova está na eleição para prefeito de Fortaleza em 2020. No segundo turno, o prefeito José Sarto alcançou 51,6%, Capitão Wagner, 48,4%. Então, você viu que foi apertado ali o placar, foi muito próximo o placar. Então, acho que é isso, né? E o que mais? E eu só queria também comentar, Pompeu, esse expresso. Eu vi a live de terça-feira de Ciro Gomes, né? Que ele tinha anunciado 7 de setembro. Isso. Bem sofisticada, com um bom cenário e tudo mais. E ele explicou, que eu achei curioso isso, porque Ciro Games, que eu achei uma sacada, um trocadilho interessante. Ele disse que ele foi convidado para dar uma entrevista para um podcast em São Paulo dos apresentadores Igor e Monark. Então, ele chegou antes, né? Ele disse que foi a mais longa entrevista que ele deu na vida. Durou 4 horas e 40 minutos a entrevista. Impressionante, hein? O Ciro também deu uma entrevista para um outro podcast chamado Inteligência, de Rogério Vilela, um humorista, mas que agora está fazendo um papel mais sério, de 3 horas e 40. Então, você imagina que ele está falando bastante nesses podcasts. E no YouTube também. Então, voltando, ele chegou com uma certa antecedência, e na pré-sala do estúdio tinha lá uns jogos eletrônicos, games, né? E aí, a dupla de entrevistadores, Monark e Igor, disseram assim: Ciro Gomes, por que você não usa um Ciro Games? Ele atribuiu aos dois a expressão games. Eu falei, nossa, e foi bacana que ele reconheceu isso, né? E foi um trocadilho interessante. Eu vendo tudo aquilo, eu fico imaginando que é um objetivo de alcançar o voto jovem. É uma estratégia, inicialmente, alcançar o voto jovem, algo como 16, 24 anos, porque eles creem que alcançando esse voto jovem, João Santana, o maqueteiro, ele vai conseguir irradiar um pouco do pensamento Ciro para outras faixas de idade. Foi o começo, achei que está fazendo uma coisa diferente,
para buscar um resultado diferente. Porque o que ele não pode é repetir o resultado das últimas eleições. Não deu certo. Né? Então, acho que é um pouco isso que estamos vendo ali. Eu acho que o Ciro agora, ele realmente percebeu. O Ciro tem aquele temperamento dele, né, Gomide? A gente conhece o Ciro, ele tem aquele pavio curto. Só que ele aprendeu que ele precisa controlar esse pavio curto dele. Ele não pode se deixar provocar mais. E ele aprendeu isso. Né? O João Santana está mostrando a ele que ele tem que se vender como um produto. Afinal, é isso que os marqueteiros fazem, é preparar um produto para o mercado, para esse produto acertar no gosto, né, logicamente, para isso existem as pesquisas, do consumidor. Então, o Ciro está sendo preparado por um cara que é craque, o cara que conseguiu eleger o Lula, né, e fez campanhas fora do país também. Eleger a Dilma, o que é mais difícil, diga-se. Pois não é. É verdade. Né? Então, o João Santana, ele está fazendo um trabalho brilhante. E eu acho que está no caminho certo, Gomide. O Ciro, cara, o Ciro está mais magro, o Ciro está feliz, está de bem com a vida, tem o que mostrar, tem uma estrada de serviço prestado. Aqui no Ceará, então, né, foi ministro da Economia. É um cara que andou por todos os... Na iniciativa privada também teve uma participação muito forte, né? Um grupo Gerdau. Então, Gomide, o Ciro está pronto. Agora, o que é que precisa? As pessoas entenderem e prestarem atenção na fala do Ciro. O Ciro não pode ser tido como um recorte daquele momento que pegaram ele numa discussão acalorada. Ele não é isso. Né? Pergunte a quem conhece o Ciro. Olha a história do Ciro. Né? Como eu te disse, conheço o Ciro, tenho orgulho de tê-lo como um dos meus amigos desde 87, 88. Então, certo. É uma longa estrada. Então, eu conheço bem o Ciro. Confio no Ciro e tenho certeza que se ele chegar lá, ele vai fazer muito bem. Deixa eu só me explicar. Quando eu disse João Santana elegeu até a Dilma, é porque a Dilma não era política. Para quem não sabe, a Dilma sempre exerceu cargos na administração pública como gestora. Em 2010, foi a primeira vez que ela disputou uma eleição. E foi eleição para quê? Para presidente da República. Então, é alguém que tinha pouco traquejo para a política. Buscou ganhar algum traquejo enquanto presidente. Não foi bem nesta articulação como política, porque ela simplesmente não conseguiu reunir os votos, apesar dos esforços dos aliados, para se manter no cargo de presidente. Porque aquela decisão do impeachment da Dilma não tem a ver com, como é que chama aquela expressão lá? A bola pedalada. Não, aquela pedalada lá é uma... Ali foi questão jurídica que encontraram. A figura, aquilo lá não existe, né, no sentido prático da vida. Foi um julgamento político, né? Claro. Até porque ela não cometeu crime de responsabilidade, né? Só que ela não conseguiu juntar deputados para a manutenção do cargo dela. Quer dizer, então, voltando àquela... elegeu até a Dilma porque ela nunca gostou muito de política, no sentido da articulação, receber deputados, conversar com as pessoas, coisa que o Ciro faz, que o Cid faz, que o Lula faz e outros políticos fazem. Sabe quem está se revelando nesses últimos 10 anos como um grande articulador político que eu estou vendo no cenário nacional? Gilberto Kassab, do PSD. É um articulador político nato. A fala do Kassab foi muito dura em cima do Bolsonaro também, né? Semana passada, Gomide. Eu acho que ali, depois daquilo ali, o Ciro Nogueira deve ter sentido reunir o PP ali para poder colocar panos quentes. E aí teve essa brilhante carta, essa brilhante ideia do... Não sei se foi do Bolsonaro ou se a iniciativa foi do ex-presidente Temer, mas olha... aliás, Gomide, tem gente que acha que isso já estava conversado antes, você sabia? Porque eles tiveram antes do 7 de setembro, no endereço do ex-ministro do cearense Cesácio Rocha, ex-presidente do STJ, estiveram reunidos o presidente Bolsonaro,
o presidente Temer e o presidente Bolsonaro, né? Com o Alexandre de Moraes. Então, eles conversaram antes, não sei o que conversaram, se o que ficou conversado lá o presidente Bolsonaro cumpriu ou se depois do 7 de setembro, depois, como ele disse, da empolgação do 7 de setembro, ele resolveu, né, fazer essa carta com apoio. Brilhante a carta, né, Gomide? O presidente Temer é brilhante. O Bolsonaro, depois daquele 7 de setembro e daquele conteúdo absurdo, acho que é a palavra mínima para se usar. Por que conteúdo absurdo? Você dizer que não vai cumprir uma ordem judicial é um absurdo, considerando que quem está falando é o presidente da República. Aí ele, passadas algumas horas, depois de sair do palanque em que praticamente não tinha político, especialmente na Avenida Paulista, tinha sim, desculpa a expressão, um bando de puxa-saco, que não consegue fazer leitura política, estava ali ao lado do Bolsonaro. Quando chegou o day after, o dia seguinte, ele descobriu que ele cometeu um erro gravíssimo. Ele assinou ali o seu atestado de que estava anunciando a realização de um crime. Não vou cumprir uma ordem judicial. Né? Aí bateu um certo desespero. E quem, de fato, chamou para conversar foi o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, na noite de quarta-feira, ligou para o ex-presidente Temer, que estava em São Paulo, colocou um avião à disposição dele, eles almoçaram na quinta-feira em Brasília, e aí foi selado esse curativo, vamos chamar assim. E por que o presidente Temer? Porque o presidente Temer foi quem indicou Alexandre de Moraes, quando presidente do Brasil, 16, 17 e 18, para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Temer tem uma ligação próxima a Alexandre de Moraes. E naquela mesma quinta-feira, o presidente Temer pegou o telefone, ligou para Alexandre de Moraes e disse: o presidente Bolsonaro está aqui, você quer falar com ele? Ele falou assim: quero falar. Acho que ele está certo. Apesar de ter sido xingado de canalha na terça-feira, foi assim que ele se referiu ao Alexandre de Moraes, ele ouviu, aí, segundo os relatos dos jornais, Bolsonaro disse que falou aquilo no calor do momento. E aí pediu alguma reconsideração e veio a carta logo em seguida. Então ele funcionou como um pacificador nessa hora, né? Com certeza. Porque ele começou a sentir o mundo político silencioso, o mundo político que o apoia. E isso foi preocupante, porque na própria quarta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sumiu. Outras lideranças políticas importantes do Centrão, um bloco de 280 deputados federais que dá sustentação a governos no Congresso, também se calou. Então ele começou a sentir, peraí, eu preciso do apoio político. Porque a Dilma Rousseff abriu mão do apoio político. E isso custou caro a ela. Ela estava tentando recompor a sua base naquele março de 2016, vamos recordar, quando ela convidou o ex-presidente Lula para ser o chefe da Casa Civil, para ser o Ciro Gomes do Bolsonaro. E não deu certo, porque o ministro Gilmar Mendes, provocado, deu uma ordem impedindo a posse de Lula como chefe da Casa Civil. O que ia fazer o Lula naquele março de 16? Ele ia restabelecer a conversa política, restabelecer a articulação. Então, a articulação política é a sobrevivência. Porque, veja, Pompeu, muita gente fala assim, não, mas tem que deixar esses políticos de fora. Olha, se a gente deixar os políticos de fora, aí você não vive a democracia, aí você vive uma ditadura, porque eu sou o presidente e faço o que eu quiser. E existe o legislativo exatamente para compor esta conversa. Agora, importante dizer, estou me estendendo um pouquinho, mas importante dizer, isso precisa seguir os trâmites republicanos. Não pode ser um toma lá da cá, desavergonhado, como a notícia que este e outros governos fizeram. Só o Bolsonaro? Eles fazem. Isso também é algo que a imprensa tem que fiscalizar, tem que cobrar, o meio político tem que cobrar. Mas a articulação
é da vida do jogo democrático. Então, todos acabaram fazendo um pouco isso daí. Mas, na minha conversa com o Ciro, voltando aqui para a conversa do Ciro, que eu lembrei agora, Gomide, o Ciro tocou num ponto que realmente foi interessante. No day after, o senador Rodrigo Pacheco fechou o Senado, fechou o Congresso. E o Ciro disse, poxa, se fosse aqui, meu amigo, aqui estava todo mundo reunido para discutir o assunto, para saber o que vai fazer, e lá o cara fechou o Congresso. Eu só queria deixar esse detalhe, porque você vê como é o Ciro, tá entendendo? Vai para cima, vai para resolver, não tem medo de nada, não. Então, esse é o Ciro Gomes. Eu quero comentar outra coisa também. Atenção, vamos aqui pensar juntos, Pompeu. Interessa ao Ciro Gomes uma queda de popularidade de Bolsonaro? Sim, interessa. Por quê? Porque caindo o Bolsonaro, há uma possibilidade de Ciro subir e ir para o segundo turno. Interessa ao ex-presidente Lula uma queda do Bolsonaro? Não interessa. Porque é importante para o PT e para Lula Bolsonaro continuar existindo. Porque Bolsonaro continuando existindo, e estando no segundo turno, está pronto o contraponto do PT e do Lula. Então é algo para se pensar. Né? Perfeita sua análise, Gomide. Interesses diferentes neste momento que se vê. O PT está anunciando formalmente que apoia o impedimento. Mas, no fundo, a quatro paredes, sala fechada, ele não quer impedimento agora, faltando 1 ano e 3 meses para o fim do mandato do Bolsonaro. É importante, do ponto de vista da estratégia do PT, que Bolsonaro continue existindo e que vá disputar a eleição, porque chegará desgastado, chegará não com a sua musculatura, como chegou em 2018. E para Ciro Gomes, é importante que Bolsonaro se desgaste, ok, é verdade, de tal maneira que ele possa ter chances de ir para o segundo turno, que é o grande desejo, é o primeiro passo. Aliás, Gomide, eu diria que nem é o interesse do presidente Lula, do PT, e também não é o interesse do empresariado, né, Gomide? Porque o empresariado não quer mais um impeachment. Ele quer ver as coisas andando, ele quer fazer investimentos. Enquanto não houver investimento, Gomide, o dólar não baixa, o dólar não baixando, a gasolina não baixa, o petróleo não baixa, a energia não baixa, então tudo está atrelado ao dólar. E o dólar, para ele baixar, é muito simples, Gomide, é confiança. Na hora que os investidores voltarem a ter confiança no país, volta o investimento, volta os dólares a irrigar o nosso Banco Central e a cotação da moeda vai cair. Esse dólar vai para 4,5, 4,30 fácil, rapidinho. Então, as bolsas voltam a ter volume, né? Os investidores voltam a aplicar aqui. Olha, você veja no day after, no dia 8 de setembro, o prejuízo, o tombo da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tombou quase 4%. Ações como Petrobras, Bradesco e outros importantes bancos tiveram uma baixa significativa, os Minas, baixas fortes acima disso. Na hora que saiu a carta, Gomide já começou a reverter tudo. A bolsa era para nossa bolsa era para estar mirando os 130 mil pontos ou mais e voltamos para os 112 mil. Quer dizer, para o investidor é um ótimo momento para entrar, porque está tudo embaixo, os papéis estão muito baratos, quanto mais relacionados ao dólar. Então, na hora que tiver confiança, esse investidor entra com o dinheiro, ele traz o dólar, o que acontece? Ele traz uma enxurrada de dólares. Vende o dólar caro, o dólar vai caindo. E compra ação barata, Gomide. E a ação é dólar, a ação da Petrobras é dólar. Então, é um grande negócio. Só falta o quê? Confiança. Então, só depende do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza que todo mundo de sã consciência nesse país quer que ele acerte, quer que ele faça um bom governo, quer que ele faça essas reformas, porque é isso que vai passar a dar confiança ao investidor, é isso que vai melhorar a nossa economia. Só isso, amigo. A escapatória do Bolsonaro é a economia. Acabou. E a economia que está dentro do que eu costumo sempre dizer e defender,
de um plano para o Brasil. Qual o caminho que o Brasil deseja seguir? Qual é o plano do Brasil? Onde ele pretende seguir? Porque enquanto tudo se discute, enquanto todos discutem a política, a turbulência política, o fato é que, atenção, ninguém fala sobre educação. Pouco se fala sobre saúde, com exceção do tema pandemia, que é um tema prioritário, mas a pandemia vai passar em algum momento. E o que nós temos de planos para a saúde? Ninguém fala sobre a educação do jovem brasileiro. Ninguém fala sobre planos para o mundo da tecnologia. Não se fala sobre isso. Então, eu acho que isso é o que precisa ser discutido. Né? Menos política nessa hora e mais discussão de temas importantes para o Brasil. A lista de temas importantes é muito longa. Né? Eu citei 2 ou 3 aqui, e parece um pouco chavão falar sobre educação e saúde, mas são fatos importantes. Né? Tanto que quando a gente vai conversar com algum amigo, né, fala assim, ei, como é que você está, Pompeu? Tudo bem? Tudo bem? Olha, importante é estar com saúde. A gente não dá importância para a saúde até o momento em que a gente se vê numa adversidade da saúde. Aí isso passa a ser importante. Então, a saúde é uma coisa importante para que você não só possa se cuidar, se tratar, e especialmente possa fazer prevenção, para evitar que você fique doente. Então, são temas importantes. Então, o Brasil precisa discutir isso daí. E há muito tempo que a gente não está discutindo isso. Né? Se a gente voltar um pouquinho no recente passado, nós tivemos lá uma turbulência na eleição de Collor de Mello, depois veio Itamar Franco, veio o Real, 1º de junho de 1994, aí chegaram 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, ok, foi em frente com acertos, com seus erros, mas 8 anos de Lula, e a partir de 2010 é que nós começamos a ver alguns problemas, porque Lula desejou eleger Dilma Rousseff, e ela começou com uma popularidade boa, 2011, 2012, mas aí começou a falhar no aspecto da articulação política e começou a falhar no aspecto da economia. Se reelegeu em 14, Deus sabe como, um aperto danado contra Aécio Neves. E depois tudo o que aconteceu logo na própria sequência. Aliás, eu até vi uma entrevista da presidente Dilma, foi uma boa entrevista, porque às vezes ela é um pouco complicada no raciocínio. Chega até a dar um pouco de pena, porque às vezes as coisas não se articulam como desejado. E isso ficou muito notório quando ela era presidente, e virou meme, você sabe disso, todos sabem que estão nos ouvindo aqui. E ela claramente reconheceu que aquela passagem de 2014 para 2015, outubro de 14 ela foi reeleita. A eleição apertada também, 51,5, 48,5. E a decisão dela na economia de ter escolhido Joaquim Levy, um banqueiro do 4º escalão do Bradesco, esta é a verdade. Ele já tinha sido um técnico no governo Lula, início de 2003, na gestão de Henrique Meirelles, na economia do Brasil. E ele foi um desastre na economia naquele janeiro a dezembro de 2015. Ele começou administrando a economia do Brasil com o dólar, ó que saudade, a 2,10, 2,20, e entregou no final do ano a quase R$4. Aquele foi um ano terrível. Então foi uma decisão da Dilma. E foi uma decisão errada de vários pontos de vista. Do ponto de vista do PT, foi errada porque ela escolheu um ministro da Economia com uma característica que fugia ao estilo do partido e ao que as pessoas que votaram no PT desejavam. Porque ela desejou trazer um pouco mais do método liberal para a economia na figura de Joaquim Levy. Ele foi escolhido porque um dos nomes cotados na época, o então presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, esse sim era o número 1 do Bradesco. Essa era a linha de frente do Bradesco, não aceitou. Hoje ele não está mais na presidência do Bradesco. Então veio o Henrique Meirelles. E não deu certo. Foi muito ruim naquele momento lá. Então eu estou recordando um pouco desse cenário,
para mostrar que os problemas do Brasil, de fato, começaram para valer em 2010. Não que não tivesse problema entre 89 e 2010, mas ali começou a se configurar o que eu chamo da queda do avião. E de todos os fatos que em seguida aconteceram. Porque, como se diz, não, Pompeu, um avião não cai por um motivo. Ele tem que ter um conjunto de motivos, né? E ali foi se somando um conjunto de motivos. E eu quero recordar até uma coisa, Pompeu, você vai lembrar também, que além da Dilma ter escalado para a economia alguém que não tinha ligação com o PT e com os propósitos econômicos do PT, que foi Joaquim Levy, ela também, o governo Dilma, se associou ao PMDB do lado não republicano do PMDB. Como assim? Como assim? Vamos recordar. Fevereiro de 2015, ministro da Educação, Cid Gomes. O presidente da Câmara, Eduardo Campos, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, me lembra o Bruno Gomide aqui. Eduardo Cunha armou um espetáculo e a Dilma ficou do lado do Eduardo Cunha. Você recorda disso? Lá na Câmara dos Deputados. Cid Gomes partiu para cima. Certo? Então, assim, a Dilma abandonou... Olha só, a Dilma escalou errado no Ministério da Economia e abandonou os seus aliados e preferiu ficar do lado do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que depois foi o seu algoz. Então, uma série de erros, uma série de problemas que aconteceram ali e que resultaram nesse 2018 na eleição de Bolsonaro. Aliás, Pompeu, olha só, muita gente votou no Bolsonaro com qual motivo? É porque ele não é da política. Não, ele é uma pessoa que vem de fora para enfrentar os políticos. Gente, o Bolsonaro está na política desde 1988, quando ele se elegeu pela primeira vez vereador do Rio de Janeiro. Atenção, para aqueles que acham que Bolsonaro não é da política, vou lembrar. A família Bolsonaro, nos últimos 34 anos, disputou 26 eleições. Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, hoje senador, Carlos Bolsonaro, hoje vereador, Eduardo Bolsonaro, hoje deputado federal. Dessas 26 eleições, eles ganharam 24. A família Bolsonaro só perdeu 2 eleições e vou recordar. Perdeu a eleição ano 2000, com a primeira esposa de Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, que naquele 2000 concorreu contra o filho, Carlos Bolsonaro, na época com 17 anos. E perdeu agora em 2020, de novo com Rogéria Bolsonaro, a mãe dos 3 filhos do presidente, porque ela tentou ser vereadora no Rio. Então, é uma família de políticos que está na política há 34 anos e sabe como ninguém os bastidores da política. Bolsonaro não é iniciante na política. Ele pode cometer suas loucuras aqui, suas loucuras acolá, mas ele sabe o que é política. E ele, quando anuncia decisões e faz as coisas, seus recursos, ele entende o passo a passo. Ele entende o passo a passo. Então, você que acha que ele não é da política, ele é muito da política. Sempre praticou política. E colocou toda a família para ser política. Colocou o filho Carlos Bolsonaro para exercer o primeiro... Não, primeiro em 88, quando ele praticamente viu o Exército fechar as portas para ele, depois de episódios anteriores que aconteceram. Primeiro aconteceu aquele episódio de 86, que ele escreveu uma carta para a revista Veja, na seção Ponto de Vista, falando: o salário está baixo. Depois de ter escrito essa carta, ele se viu envolvido numa reportagem da Veja em que ele anunciava que iria colocar bombas em unidades militares do Exército no Rio de Janeiro. Uma repórter da Veja ouviu este relato de Jair Bolsonaro, junto com outro capitão chamado Fábio Passos, e publicou esse conteúdo, 87. Ele negou. O Conselho de Justificação do Exército reconheceu que ele, de fato, falou aquilo, inclusive desenhou,
fez um croquis mostrando onde as bombas seriam explodidas. Ele disse que não era para ferir ninguém, segundo a reportagem, mas era só um protesto contra o Exército. Ele foi condenado na chamada primeira instância, no Conselho de Justificação do Exército, numa comissão formada por 3 coronéis do Exército, ano 87, por 3-0. Ele recorreu dessa decisão ao Superior Tribunal Militar, em Brasília. E por 9-4, ele foi absolvido da acusação de ter planejado explodir bombas no Exército. Só que depois que ele foi absolvido, 16 de junho de 88, ele passou a ser afastado do Exército, passou a não frequentar mais a Vila Militar no Rio de Janeiro. E aí o que ele pensou? Junho de 88, à vista, eleição para vereador. Foi aí que ele disputou a primeira eleição para vereador. Em 90, disputou uma eleição para deputado federal e se elegeu. Em 92, tinha uma eleição para vereador. O que ele fez? Buscou a mulher, esposa dele, Rogéria Bolsonaro, e ela foi eleita vereadora. Em 94, ele foi reeleito deputado federal. Em 96, a esposa Rogéria foi eleita vereadora. Em 98, ele foi reeleito deputado federal. Em 2000, aí que começaram os problemas no relacionamento Bolsonaro e Rogéria. Porque naquele período, 96-2000, diz o Bolsonaro que ela começou a votar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro seguindo o pensamento dela. E Bolsonaro diz, não, quem colocou ela fui eu, então ela tem que seguir os meus pensamentos e não o que ela pensa. Foi aí que ele lançou o filho, Carlos Bolsonaro, 17 anos, outubro de 2000, para concorrer com a mãe. E venceu a mãe com o apoio do Jair Bolsonaro. Então, estou contando um pouco dessa história para a gente entender onde está inserido o Bolsonaro. Ou seja, e nesse período todo, ele não foi, Pompeu, alguém da linha de frente da política. Então, assim, disputou deputado federal, disputou vereador, tal. Não foi, assim, um protagonista da política, mas ele estava sempre avançando. Aí o filho dele, Flávio Bolsonaro, foi eleito deputado estadual, ano 2003, começou a exercer o cargo em 2003. Carlos Bolsonaro está no 6º mandato de vereador no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro cumpriu 4 mandatos de deputado estadual no Rio de Janeiro e agora é senador. E o outro filho, Eduardo Bolsonaro, está no 2º mandato de deputado federal. Primeiro ele foi eleito em 14, uma votação mais baixa, e em 18 foi o deputado federal mais votado por São Paulo, cidade e estado onde ele nunca frequentou. Mas, diante das regras da política, ele acabou disputando por lá e foi o deputado mais votado. Fiz toda essa informação, Pompeu, para mostrar que, sim, ele é da política. Ele não é fora da política. Então, só para lembrar que ele sempre foi da política ao longo de todos esses anos aí. E não é nenhuma crítica a ser da política, porque nós sabemos que muitas famílias estão na política. Apenas para esclarecer que não é alguém fora da política, é alguém da política. Não se deixe levar por essa informação. E o que mais temos, Pompeu? O que mais temos? Comídio, eu me lembrei de mais um aspecto aqui. A conversa com o Ciro foi mais de 3 horas de conversa, então eu vou me lembrando aqui aos poucos. Mas ele falou um dado que é uma coisa para a gente refletir, né? Pela primeira vez na história do Brasil, o Bolsonaro conseguiu um feito, qual seja, toda vida o nosso dinheiro que está aplicado, quem tem dinheiro aplicado, se protege da inflação, né? Então, você tem R$100, está aplicado na taxa Selic, não a taxa tal, e no final do mês você tem um valor que supera a inflação. O que está acontecendo agora é completamente o contrário, Gomes. Você tem o dinheiro, a taxa Selic está baixa, apesar de ter subido um pouco, mas ainda está baixa em relação ao que já foi sempre, e a inflação está corroendo quem tem dinheiro em conta, mesmo esse dinheiro aplicado numa aplicação tradicional. Por quê? O IGPM, o INCC estão todos dando maior, ou seja, a inflação está maior do que a correção do dinheiro. Então, isso está desagradando também uma fatia do eleitorado do Bolsonaro, Gomide. E aí,
Se ele elevar, o Banco Central elevar um pouco mais os juros, a conta aumenta para os tributos do governo e aperta o pobre. Em contrapartida, vai ter menos investimentos e a tendência é os preços baixarem. Agora é com aperto monetário. Então, ele está nesse dilema. Portanto, Gomide, a única solução é a queda do dólar. O Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga, assim chamado pelo Bolsonaro desde a época da campanha eleitoral, ele talvez tenha conseguido uma proeza. Porque quando o Bolsonaro foi eleito, o mundo financeiro, o mundo empresarial, acreditou no governo Bolsonaro por conta das pré-ideias apresentadas por Paulo Guedes. Só que aí Paulo Guedes, de alguma maneira, estabeleceu uma política econômica em que a taxa Selic chegou a 2%. Eu acho até bacana, uma taxa Selic de 2% significa juros menores no banco, mas, em contrapartida, cria uma ampla insatisfação do mundo empresarial e mundo financeiro em relação aos rendimentos do dinheiro que está no mercado financeiro. Então, isso ele conseguiu desagradar. Agora ele está buscando, como você disse, recuperar um pouco da taxa Selic, talvez 4%, 5%, e como você disse, ela está abaixo da inflação, que nos últimos 12 meses está apontando próximo da casa de 2 dígitos, em torno de 8%, 9%, 10%. A depender do índice, porque tem índice que está maior do que isso realmente, né? Então, eu sempre busco, Pompeu, você sabe, um olhar positivo para as coisas, uma saída, mas Paulo Guedes está numa enrascada. Está numa enrascada grande. Uma das medidas que ele apresentou ao presidente é tentar para 2022 um reforço no Bolsa Família, que mudaria de nome para Auxílio Brasil, e para isso eles pretendem usar o chamado dinheiro dos precatórios, ou seja, precisa aprovar uma PEC, proposta de emenda constitucional, para pagar isso em algum momento para frente, e pegar esse dinheiro e injetar no Bolsa Família, para fazer com que isso traga dividendos políticos. Em outras palavras, votos para o Bolsonaro em 2022. Primeiro que não estão nem conseguindo executar isso na Câmara e no Senado. Isso depende de aprovação. E no meio de uma discussão política deste tamanho, para fazer a aprovação disso, aí você vê todos os acontecimentos de 7 de setembro. Bastante difícil, né? O senador Ciro Nogueira vai ter muito trabalho pela frente, né? O Kassab vai ser fundamental nesse processo aí, porque eles dois hoje são os fiéis da balança, né, Gomide? O senador Ciro Nogueira, inclusive, tem relação muito forte com o Ceará, né? Ele é primo do Etevaldo Nogueira, filho do saudoso deputado Etevaldo Nogueira, um cara que ocupou altos cargos dentro da carreira política, né, sendo deputado federal, sendo membro do Conselho da República. O deputado Etevaldo é uma referência ainda hoje no Ceará, e tem o seu neto, Rodrigo Nogueira, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do prefeito Sarto, como pré-candidato a deputado federal, um nome forte, e esse nome, Gomide, conforme seja a relação nacional, ele pode ter problemas, né? É claro que é interessante e para os outros partidos também, mas eu estou me referindo ao PP especificamente, ter, independente do lado que vai apoiar para presidente, ele ter nos estados candidatos a deputados, até porque nós já falamos aqui da importância do fundo partidário. E o Rodrigo Nogueira é um quadro dado como certo, né? Como eleito pelo PP, e o senador Ciro Nogueira tem todo interesse na eleição do Rodrigo. E isso tudo passa pelas votações na Câmara, no Congresso, no modo geral, e pela relação do presidente Bolsonaro com o Congresso. O Ciro Nogueira está buscando fazer um papel que a Dilma tentou atribuir ao Lula em 2016. Ocupar a Casa Civil para fazer articulação com o Congresso. A Dilma não conseguia fazer isso, Bolsonaro não consegue fazer isso,
E Lula tentou em 2016, foi impedido na decisão do Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o Ciro Nogueira está tentando fazer isso. O Ciro Nogueira, tem até um vídeo que está nas redes sociais, nas plataformas digitais, ele é um ardoroso fã de Lula. Mas, como se diz, Pompeu, a política é dinâmica. Então, de ardoroso fã de Lula, Ciro Nogueira, senador, ele se transformou no chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Pela política, pelo centrão, e isso é do jogo político. Nossa, mas que horror, isso não pode, isso aqui. Isso é do jogo político. E cabe às pessoas terem consciência e analisar isso para saber o que elas vão fazer na próxima eleição em relação ao voto. Aliás, eles dizem muito o seguinte, né, Pompeu? Não adianta você votar certo, ou supostamente certo, para presidente da República. Você tem que votar certo para deputado federal e para senador. Quem você vota para deputado federal vai estar lá na Câmara tomando decisões, participando de votações que vão influenciar o presente e o futuro do Brasil. Também é importante em relação a isso. É isso. O que mais? Vamos aí com quase 1 hora, Gomide. Você vê que o papo passou voando, né? Papo bom. Olha, você sabe que eu adoro isso, sabe? Adoro mesmo, porque muitas vezes a gente liga para amigos, né, no telefone, ou só por voz, ou por imagem, né? E começamos a conversar. E às vezes você conversa 1 hora, 1 hora e meia, já cheguei a ficar 2 horas e meia conversando, aí no final diga assim, olha, isso aqui foi uma live. A quantidade de tempo que nós passamos e é aqui... verdade, Gomide, esse novo normal é isso, nos proporciona isso, né? E nesse conteúdo, a gente está gravando e está exibindo isso para as pessoas que estão acompanhando agora. Então, é uma conversa de dois em que compartilhamos aqui as nossas ideias. E é importante dizer o seguinte, Pompeu, o que nós comentamos aqui são pontos de vista, são visões sobre o que nós consideramos, o que nós enxergamos. Porque muita gente fala assim, não, se vocês disseram isso, disseram aquilo, você tem o seu ponto de vista, outros têm um ponto de vista, mas nós falamos os nossos pontos de vista sem ferir ninguém, sem ferir a lei, sem atacar quem quer que seja. São relatos, constatações, importante. E cada um tem sem máscaras, hein, Gomide? Sem máscaras. Exato. Porque era interessante a gente ver tantos grupos, né, nas redes sociais que só encaminham notícias e as pessoas muitas vezes nem leem, estão disseminando notícia falsa, para não chamar de fake news. Por que não fazem isso também, Gomide? Coloca o rosto, fala, debate, leva o seu pensamento e não dos outros, como gado que não tem nada, não tem conteúdo, e simplesmente essa conversa rasa que a gente está começando, aliás, está continuando a ver no dia a dia, né, nas mesas, nos clubes, né, e criando inclusive conflitos pessoais de amigos, de familiares. Então, muito chato isso, Gomide, né? Tá separando as pessoas não estão mais querendo ir para certos lugares, porque o papo é chato, direita contra esquerda, isso acabou, isso não tem nada a ver, isso é babaquice. Eu diria o seguinte, olha, em grupos de WhatsApp, aliás, eu tive até acesso a uma pesquisa recente de 2 profissionais, um da Rede Conhecimento Social, o outro da Internet Lab, que fizeram uma pesquisa em novembro, dezembro de 2020 sobre WhatsApp. WhatsApp é uma ferramenta extraordinária também de comunicação. 98% dos brasileiros usam WhatsApp. E eu vou até aqui, se você me permite, Claro. também dar alguns outros dados interessantes sobre essa questão do WhatsApp. Só mais um pouquinho. Ok. Tá. Veja só. Achei. Muito bem. Atenção. 95% dos entrevistados têm pelo menos 1 a 10 grupos de WhatsApp. 95%.
72% evitam falar de política nos grupos de família para fugir de brigas. Quem não? Quem não evita? Porque desfaz grupos, né? Discutir do jeito que é hoje. 30%, isso é importante, Pompeu, 30% admitem, ao menos parcialmente, ter repassado notícia que julgaram importante ou interessante sem checar a fonte. 30%. Outro dado importante, 33% admitem compartilhar conteúdos que possam parecer ofensivos quando acreditam em uma ideia. Isso também é relevante. Então, a pessoa acredita naquilo, é ofensivo, mas ele coloca para frente. E 18% participam de grupos de discussão política desde 2018. 18% dos entrevistados. Então, os grupos de política, assim, eles fervem. Olha, eu vou dizer para você, o melhor grupo, para você discutir, o melhor grupo é aquele em que só tem aquela torcida A ou aquela torcida B, porque aí ninguém briga. Quando você coloca os antagônicos ali, não há possibilidade de entendimento. Não há. Mas tem grupos, né? Tem o Think Tank In, que você faz parte, Gomide, que é um grupo de altíssimo nível em que as pessoas... lógico que aqui e acolá tem um embate mais... Principalmente com o nosso amigo Gera, né? O Gera sempre está lá criando um fato, e é importante que tenha esse contraponto, inclusive. Mas o Think Tank In, ele está lá para discutir os assuntos, não só da política, mas da economia, da saúde, da educação, assuntos que influenciam e assuntos que tratam do dia a dia da gente, das cidades, do mundo. Mas, Gomide... É importante destacar, nós não temos lá posições extremadas. Fato. É isso que dá a briga. Porque você sabe que em um certo momento tinha algumas posições extremadas, aí o fogo crescia, né? Mas eu acho que é por conta do nível das pessoas que está lá, né, claro. Gomide? Porque, no fundo, ali muita gente, talvez, se soltasse no outro cenário, talvez puxasse, soltasse algumas opiniões extremadas, como a gente já vê nele, as mesmas pessoas, algumas dessas pessoas em outros grupos mais aguerridos. Exato. Eu acho que chegou a hora de partirmos. É isso, Gomide. Então vamos aguardar aí o que vem ao longo dessa semana, né? Como o mercado vai receber as medidas, ver se Bolsonaro vai manter o que está prometendo e como é que o Congresso vai tocar daqui para frente, se vai votar essas reformas, como é o desejo de todos nós. Exatamente. Bom, foi um excelente bate-papo. Você que acompanhou, pode se inscrever no canal Tigoin e curtir este conteúdo. Mais alguma coisa ou podemos encerrar já? Podemos encerrar, Gomide. Sempre um prazer aqui estar ao seu lado, compartilhando dessas boas informações, desse bate-papo agradável. E, como você bem disse, do bem. Né? Nós só temos opiniões, discussões, é um lugar para reflexões. Muito bem, com esse gole de água, um dia será de vinho, nesse nosso bate-papo. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.